E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Meu nome é Luciana, eu sou professora de atualidades aqui do Mandetta e eu estou aqui para dar algumas dicas para vocês para a prova de atualidades aí para o concurso da PM aqui do Mato Grosso do Sul. Bom, para começo de conversa, o que eu tenho que falar para vocês? Dar umas dicas aí de como vocês devem estudar para atualidades, certo? Levem bastante a sério atualidades porque a prova é de 15 questões de atualidades brasileiras, que é o que vai cair, ok? Então, como é que a gente estuda para atualidades para um concurso público? A prova é baseada em reportagens de jornais, dos assuntos que mais são discutidos no meio da mídia, certo? Então, vocês têm que dar uma pesquisada em todas as notícias mais relevantes, as que mais foram discutidas, aí nos últimos 6 meses, de um ano para cá, de 2017, de junho de 2017, né, até agora, aproximadamente dia 15 de junho, que é o período, eu acho, que coletaram mais ou menos as reportagens para elaborar as questões para fazer a prova, ok? Então, vocês vão ter que dar uma pesquisada aí na internet do que é mais relevante, certo? Claro que hoje eu vou dar algumas dicas para vocês dos assuntos que eu creio que vai cair na prova. Me baseei em questões que caíram sobre estes assuntos em diversos concursos, pelas bancas aí da VUNESP, FCC, a CESP, ok? Que são as bancas que elaboram questões de uma forma mais, digamos assim, difícil em relação a outras, né? Como a Quadrix, por exemplo. Ok, pessoal? Então, não esqueçam de passar, digamos assim, um pente fino, né? Escolham bem as notícias e baseado aqui no que eu vou falar para vocês. Certo? Então, pessoal, quais são os jornais, revistas que vocês devem analisar as reportagens, certo? Então, as bancas, elas gostam muito de utilizar reportagens da Folha de São Paulo como fonte para elaborar questões, o El País, que é um outro jornal, o Le Monde gostam de pegar também, a Veja, a Exame, o G1, como a banca aqui do Mato Grosso do Sul, provavelmente podem usar aí o Correio do Estado, né, o Estadão, né, também, e Campo Grande News, ok? Então, estes são os jornais aí mais relevantes, né, que dificilmente vão apresentar alguma fake news. Então, as bancas, né, gostam de usar estes aí como fonte. Então, vocês fiquem ligados aí nas reportagens desses jornais, beleza? Vamos começar então. Então, pessoal, vamos ver a primeira reportagem. Ela é de tecnologia. Vamos ver então o que pode aparecer lá na tua prova. Primeira é da Veja, ela é do dia 9 de junho de 2018. A misteriosa relação entre globalização, tecnologia e trabalho. Economias mais competitivas, ao contrário do que por vezes pregam seus líderes atuais, permitem a transformação do mundo do trabalho e da empresa. Então, o que está acontecendo lá fora, nos países desenvolvidos, como Estados Unidos e Japão, principalmente, né, dentre eles os mais avançados em relação ao uso de novas tecnologias, principalmente no mercado de trabalho. O que está acontecendo? Lá no Japão já estão utilizando robôs com inteligência artificial para substituir as pessoas em postos de trabalho, como por exemplo, tem robôs atuando como enfermeiros, como vendedores em loja, como recepcionistas em prédios. Então, qual é a questão nesse sentido, né? Que com o tempo, a tecnologia, principalmente o uso de inteligência artificial, vai acabar substituindo a mão de obra das pessoas. Então, isso é uma realidade hoje já. Então, a questão da globalização é que ela vai articular essa tecnologia entre todos os países capitalistas, primeiramente, óbvios, desenvolvidos, para posteriormente emergentes e subdesenvolvidos. Então, daqui a um tempo, né, muitos postos de trabalho vão estar sendo ocupados por máquinas. E aí, como é que vai ficar a questão do emprego, né? Então, primeiramente, nesses países desenvolvidos, o que se discute? Hoje as pessoas têm medo de imigrantes, que vão para os seus países concorrer com postos de trabalho. Então, hoje já não é tanto, né, o medo do imigrante ocupar um posto de trabalho, né? Futuramente vai ser diferente, não é nem imigrante, nem a pessoa com a sua nacionalidade em seu país, mas sim o uso de máquina para concorrer também, o uso de robôs.
Então, a tendência, o que as pessoas devem fazer? Se especializar em novos postos de trabalho, né? Por exemplo, como curador de inteligência artificial. É o que fala essa reportagem aqui. Vale a pena vocês darem uma pesquisada e darem uma lida nela para preparar vocês melhor aí para as questões. Próxima dica, né, de tecnologia, que já caiu em questão aí da VUNESP, do CESP, vai ser a internet das coisas. Então, vamos ver a reportagem. Ela foi da Folha de São Paulo, do dia 25 de maio de 2018. Como a internet das coisas pode revolucionar o mercado? Então, gente, o que é a internet das coisas? É a interconexão que possibilita a comunicação entre máquinas, certo? Então, por exemplo, eu posso utilizar o meu celular para programar algum eletrodoméstico meu em casa, para quando eu chegar em casa, por exemplo, programar minha cafeteira, quando eu chegar em casa vai ter café quentinho pronto para mim. Né? Esse é um pequeno exemplo aí da internet das coisas. E o que vai possibilitar então essa interconexão? A tecnologia 5G, que já está sendo testada em alguns países desenvolvidos. Vocês já devem ter visto aí propagandas na TV que falam do 4.5G, certo? Então, já tem o 5G que vai possibilitar a internet das coisas. O 5G no Brasil, ele vai vir só lá em 2020, certo? O Brasil sempre demora mais, né? Então, por que vai demorar tanto, né? Então, deve-se resolver diversos pontos aí em relação à burocracia junto à Anatel para poder implantar essa nova tecnologia aqui no Brasil. Mas a tendência é vir. Já a Nokia já está produzindo agora em 2018 celulares com essa tecnologia que vão estar disponíveis para venda aqui no Brasil antes mesmo da tecnologia vir para cá, certo? Então, este outro ponto que vai aparecer lá na tua prova, pode aparecer sim. A internet das coisas e o que possibilita a tecnologia 5G. A próxima reportagem que eu trouxe para vocês, eu achei muito interessante, porque vocês vão prestar uma prova para a Polícia Militar. Então, nada mais óbvio que caia alguma coisa na prova de vocês, né? Da importância do uso da tecnologia para o crime, para o combate ao crime, lógico, né? Então, essa reportagem aqui é do Povo, ela fala a importância do uso da tecnologia contra o crime. Então, diante da crise de segurança pública local e nacional, investimentos em tecnologias contra o crime têm tornado opção na área pública. Então, novas tecnologias já estão sendo utilizadas aqui no Brasil na segurança pública para combater o crime. Por exemplo, já é implantado em alguns lugares aqui do país, principalmente lá em São Paulo e Rio de Janeiro, um sistema de áudio junto às câmeras de segurança pública em alguns determinados lugares, que pode captar o som de discussões, em aglomerações, sons de tiro, né, de algum tipo de confusão, para já acionar a polícia, para a polícia ir para aquele local. Esse é um ponto. Um outro ponto é o uso de drones no combate ao crime. Os drones já são utilizados pelo exército norte-americano. Então, como que eles usam os drones? Principalmente aí para alvejar alvos inimigos em meio, né, a civis, com a possibilidade de acerto muito maior e com a possibilidade de não alvejar nenhum civil no entorno. Então, isso já está sendo utilizado. Então, aquilo que a gente vê em filmes aí de ficção já é implantado já há algum tempo nos países desenvolvidos, principalmente na tecnologia de guerra. Então, futuramente, isso provavelmente vai ser utilizado aí, né, na segurança pública. Um outro ponto seria essa reportagem que eu trouxe para vocês também, ó, vamos ver lá. Reconhecimento facial ao vivo é demonstrado para polícias no Brasil. Então, esse reconhecimento facial já é utilizado na segurança pública em países desenvolvidos, como Japão, Estados Unidos, Alemanha, né? Então, esse sistema possibilita reconhecimento de até 300 rostos em uma imagem apenas. Então, isso vai ser muito importante aí para o combate ao crime. Aqui no Brasil está sendo testado por uma empresa de publicidade lá no metrô de São Paulo, somente testado, para ver como que isso pode ser utilizado aqui. Então, provavelmente daqui a um tempo, quem sabe já o ano que vem, isso já vai ser implantado aí, né, nas câmeras de segurança pública em algumas metrópoles aqui do Brasil, algumas cidades maiores, certo? Para ajudar no combate ao crime. Então, gente, em relação à tecnologia, o que pode aparecer na tua prova, né, a minha dica seria essa. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos falar um pouquinho de política brasileira e vamos ver o que pode aparecer. Lembrando, as dicas que eu estou dando para vocês estão baseadas no que já caiu em questões de concurso por aí,
certo? Então vamos ver lá, política brasileira, vamos falar um pouquinho aí das reformas do governo Temer, né? Então vamos articular primeiro política com educação. Então vamos pegar a reforma aí do ensino médio que está sendo implantada esse ano, né, nas escolas, né? Então vamos ver lá. Educação básica no ensino médio será implantado a partir de 2018. Essa reportagem eu tirei do El País. Além da sanção do presidente da República, cronograma da reforma desta etapa de ensino depende da publicação da Base Comum Nacional Curricular. Mas, enfim, mesmo dependendo da aprovação da Base Nacional Comum Curricular, esse assunto já tem caído em questões, certo? De concurso. Então, vamos ver lá. Como é que é essa reforma, tá? O que pode aparecer lá na tua prova? Os alunos do ensino médio, eles vão poder escolher as áreas das disciplinas que eles querem estudar. Então, por exemplo, primeiramente, ou até hoje, são 13 disciplinas, certo? O que vai mudar com essa nova reforma do ensino médio? Essas 13 disciplinas, elas vão ser compactadas e distribuídas aí em 5 áreas do ensino, certo? Então, por exemplo, aí nas ciências humanas, o que vai ter lá nas ciências humanas? Vai ter história, geografia, sociologia e filosofia, compactadas na área, né, das ciências humanas, certo? Na área das ciências exatas vai ter o quê? Matemática, física, né? E a gente pode pegar aí química também, tá? Na área das ciências biológicas, o que pode aparecer lá? O que vai aparecer lá, né? Vai estar lá a biologia. Então, por exemplo, o aluno lá no 9º ano, ele já vai ter que mais ou menos que saber o que ele vai querer fazer lá na faculdade. Então, por exemplo, se o aluno vai escolher a opção de direito, ele vai escolher as disciplinas das humanas, certo? Que tem a ver com direito. Então, o professor que vai estar atuando nas ciências humanas, ele tem que ter um notório saber. Não necessariamente o professor tem que ser formado em história, geografia, filosofia e sociologia, né? Ele vai ter que ter um notório saber de todas as disciplinas para poder ministrar, né, os conteúdos, certo? Então, o aluno ele vai poder escolher uma dessas áreas lá no 9º ano, quando entrar no ensino médio. Quais são as disciplinas que vão, no caso, né, desaparecer, né, das 13 disciplinas, que vão ser implementadas nessas outras 5 categorias e articuladas, né? Vai ser a filosofia, a sociologia, a educação física e artes, ok? Essas 4 vão sair, mas os conteúdos dessas 4 disciplinas vão estar articulados com todas as 5 áreas de conhecimento, certo? Então, na aula de matemática, o professor está falando de Pitágoras ou sobre o método cartesiano, por exemplo, sei lá, ele vai ter que falar de filosofia, né? E o professor tem que ter notório saber para isso, certo? Então, quais são as disciplinas que são obrigatórias, que é o que pode aparecer lá na tua prova, né? Vai ser inglês, português e matemática. Isso vai ser obrigatório cursar lá no ensino médio, ok? Então, o que pode aparecer seria isso, certo? Vamos para a próxima, então, de política. Reforma da Previdência. Assunto importantíssimo aí, tá? Então, o que está acontecendo aí no Brasil em relação à reforma da Previdência, né? A reforma da Previdência, ela foi postergada lá para 2019 por causa da intervenção federal no Rio de Janeiro, que vai até dia 31 de dezembro. Então, quando tem esse tipo de intervenção, de acordo com a Constituição, não pode haver, então, nenhum tipo de reforma aí, né, constitucional nesse sentido. Então, foi lá para 2019. Então, mas quais são os pontos aí, né, que estão sendo debatidos nas notícias em relação a essa reforma? Primeiro, que muitas pessoas estão se aposentando mais cedo hoje, certo? Por quê? Para não pegar as mudanças aí que vão acontecer em relação aí à aposentadoria e tempo de aposentadoria. Vamos ver então quais são essas mudanças, tá? Então vamos lá ver. Vamos falar então das mudanças aí da reforma da Previdência. Vamos ver lá. Como é que é hoje então? Então o tempo de contribuição, homens hoje é 35 anos e mulheres 30 anos, independente da idade mínima para se aposentar. Por idade, como é que funciona? Idade mínima de 55 anos para mulheres, com 30 anos de contribuição, e 60 anos para homens, com 35 anos de contribuição. O que vai mudar? Vamos ver. Então, tempo de contribuição. A idade mínima vai subir aí para 65 anos para homens, 62 anos para mulheres, com 15 anos de contribuição.
No setor público, né? O homem, ele vai trabalhar até 60 anos e a mulher até 55, com esses 15 anos de contribuição também. Policial, como é que vai ficar? Pouquinho menos aí, ó, 55 anos homem, 50 mulher, também com esses 15 anos de contribuição. Então, para a pessoa receber 100% do benefício, ela tem que contribuir 40 anos, pessoal. Certo? Essa reforma da Previdência, ela não vai ser, não vai ter alterações dessa reforma para trabalhadores rurais e militares das Forças Armadas. Certo? Então, isso é o que vai mudar. Então, devido a isso, muitas pessoas estão aproveitando para se aposentar agora. Em torno aí, as mulheres com 52 anos e homens com 53. Então, a questão da aposentadoria mais cedo, ela acaba onerando as contas públicas, de acordo com o que está sendo comentado, então, nas reportagens dos jornais, certo? Então, vamos ver lá. Qual é por que o governo está fazendo, então, né, essa reforma aí da Previdência, né? Primeiro ponto, que as pessoas, elas estão com uma expectativa de vida muito maior devido aí à tecnologia e avanços na medicina. Esse é um ponto. Outro ponto é que as pessoas, elas estão tendo menos filhos e no futuro aqui no Brasil o número de idosos vai ser muito maior do que o número de jovens. Então, como que o governo vai conseguir verba para pagar a aposentadoria para todo mundo, para pagar a previdência, certo? Esse é um ponto, então. Outro ponto, então, são as pressões dos setores internacionais para que o Brasil faça essa reforma na previdência, porque esse é um ponto que onera as contas públicas. E isso impede de entrar investimentos aqui no país, certo? Vamos continuar então. A próxima reportagem que eu peguei para vocês, ela é do G1 e ela vai falar da reforma política, que também já caiu em questão aí de concurso, tá? Então vamos ver lá. O que é essa reforma política? Veja o que muda nas regras da eleição de 2018. Mudanças incluem fundo bilionário com dinheiro público para financiar campanhas e desempenho eleitoral mínimo para que partidos tenham direito a tempo de TV e verba do fundo partidário. Então vamos ver como é que era e como é que hoje fica, depois da reforma, agora já para as eleições de 2018. Então vamos ver. O fundo eleitoral. O que é esse fundo eleitoral, né? Seria o valor aí que vai ser distribuído entre os partidos nas campanhas de seus candidatos. Então, o fundo eleitoral antes, ele não existia. Os candidatos, eles podiam, então, arrecadar dinheiro para as campanhas a partir de meados de agosto do ano da eleição e as pessoas físicas, além de empresas, poderiam doar só pessoas físicas, até 10% dos seus rendimentos brutos. Então, a pessoa que é milionário doar 10%, o partido ganha bastante dinheiro, né? Então, vamos lembrar aí de alguns empresários com doações em Lava Jato, né? O Marcelo Odebrecht, por exemplo, e todas as questões de desvio de verbas e corrupção da Lava Jato e para campanhas políticas, para pagamento de campanhas de partidos políticos, né? Então, devido a isso, né, como consequência da Lava Jato, o governo Temer ele fez essa reforma eleitoral e proporcionou aí um fundo eleitoral. O que é esse fundo? Como é que ele vai ser criado? O governo, então, vai criar esse fundo a partir de coleta de verbas de diversos ministérios para compor esse fundo em ano eleitoral. Então, esse fundo ele é criado, vamos ver lá como é que fica, com dinheiro público, gente, para financiar as campanhas. Então, essa foi a alternativa encontrada para o governo, né? Após o STF ter proibido o financiamento empresarial, devido à Lava Jato, né? Outro ponto interessante é que para a captação de verba, os políticos eles podem fazer vaquinhas online, né? Eles podem enviar, então, pedidos de doações para a campanha aí no Facebook das pessoas, né? O limite de doação, então, né, seria para 10 salários mínimos. Então, doações acima deste valor está sujeito, então, a multa. Então, a pessoa ela pode doar até 10 salários mínimos, aí aproximadamente quase em torno de 10 mil reais, certo? Porque o salário mínimo está R$ 954, ok? Vamos continuar, então. Próximo ponto que cai em questão também de concurso das bancas VUNESP, CESP, seria, então, a reforma trabalhista. Então, o que aconteceu de mais importante que já foi cobrado aí em alternativa de questão? Vamos ver lá então, né? A jornada de trabalho, gente, ó, ela pode ser agora até 12 horas por dia. Ou seja, 8 horas mais 4 horas extras, certo?
Então, tem que respeitar, para utilizar essas 12 horas, o limite de 48 horas semanais. Antes era 44 horas. O contrato de trabalho temporário, ele passa de 90 para 120 dias. Esse pontinho aqui, gente, já caiu lá em questão. Outro ponto. Negociação entre empresas e trabalhadores, tá? Essas negociações passa a prevalecer sobre a lei em certos itens, como, né? Parcelamento de férias, flexibilização da jornada de trabalho, participação de empregados nos lucros e resultados da empresa, o horário de almoço ele pode ser flexibilizado, plano de cargos e salários também. Então isso já não é mais regulamentado. Por exemplo, antes a gente tinha que tirar férias 30 dias direto. Agora a gente pode tirar 15 dias, trabalha mais alguns meses e tira mais 15 dias depois, certo? Antes não podia. Flexibilização da jornada de trabalho. Então, vai ter dias que eu trabalho 12 horas, outros dias eu posso trabalhar 8 horas. Desde que respeitando as 48 horas semanais. Fora isso, ou a gente vai ter banco de hora, ou a gente vai receber horas extras, certo? Vamos ver outro ponto, então. Em relação aos modelos de contrato de trabalho. Então, um com base na produtividade e o outro com base nas horas trabalhadas. Próximo ponto. Os direitos adquiridos da CLT não foram mexidos, continuam praticamente os mesmos, ó. Então, férias, todo mundo tem direito, 13º, FGTS, vale transporte, vale refeição, licença maternidade, repouso semanal, continua tudo a mesma coisa. Então, essa é a reforma trabalhista, né? E as dicas que eu tenho do que pode aparecer lá em questão, né, são esses pontos que eu acabei de ver com vocês. Próximo tema aí em reforma política brasileira seria a questão da terceirização, né, ligada à reforma trabalhista. Então, vamos ver lá, o que mudou, né? O que é essa terceirização? Então, a empresa terceirizada, ela pode contratar, remunerar e dirigir trabalhadores. Então, tu contrata uma empresa com determinado tipo de mão de obra para atuar junto na tua empresa. Essa mão de obra, ela pode ser tanto atividade meio como atividade fim, correto? O que é essa atividade meio? Por exemplo, eu tenho uma empresa de parafusos, vamos assim dizer. Então, eu vou contratar uma empresa terceirizada para trabalhar na limpeza dessa minha empresa. Isso eu posso fazer, tá? Isso seria uma atividade meio. O que é atividade fim? Eu posso contratar uma empresa de mão de obra para confeccionar meus parafusos. Isso seria atividade fim, certo? Ou então, eu posso contratar uma empresa terceirizada, se eu tenho alguma empresa de serviços, para trabalhar como administração da empresa ou todas as atividades administrativas. Também seria atividade fim, dependendo do tipo de empresa. Então, isso pode acontecer, então, com a nova lei da terceirização, hoje. Então, o contrato temporário de trabalho, ele passa lá de 3 meses para 6 meses. Isso já apareceu em questão também, né? E o trabalhador, depois que ele é dispensado, ele pode prestar o mesmo tipo de serviço após 3 meses, né? Então, ou seja, após 3 meses ou 90 dias, o trabalhador, então, ele poderá prestar o mesmo tipo de serviço novamente. Beleza, pessoal? Vamos continuar, então. Mais uma notícia em relação à política do que pode aparecer lá. Então, o governo reconhece situação de vulnerabilidade em Roraima e edita medida provisória com ações de assistências para imigrantes. Então, você já deve ter escutado falar que a Venezuela ela está em crise econômica, crise humanitária. O governo de Maduro é um governo ditatorial, certo? O país não tem dinheiro, né, para investir na população. A Venezuela ela vive numa crise inflacionária absurda. O dinheiro ele é tão desvalorizado que já saiu reportagem na Veja que as pessoas utilizam o dinheiro para fazer artesanato, papel moeda. E para comprar sorvete, inclusive, tem que se comprar através aí de transferência bancária, de tão desvalorizado aí que está o dinheiro. Então está muito complicada a situação. O governo não tem dinheiro para comprar vacina para as pessoas. Então as pessoas não estão tomando vacina. As pessoas também não tomam anticoncepcional, porque o governo não está disponibilizando camisinha anticoncepcional na área, então a crise é terrível. Então, se vocês forem buscar fotos aí na internet da crise na Venezuela, vocês vão ver as pessoas nas ruas, como mendigos. Então, a situação está muito feia no país. Então, muitas pessoas fogem de lá. Como o país, né, a Venezuela, é do lado ali de Roraima, obviamente as pessoas estão vindo em peso para Roraima. E a Roraima já recebeu tanta gente, né, que a governadora já até pediu socorro para o presidente, para o Temer, né,
para impedir que esses imigrantes pudessem entrar pela fronteira de Roraima, né? Lá para Boa Vista, principalmente, que tem muita gente lá. Então, as cidades de Roraima, elas não comportam tantas pessoas, certo? Então, de acordo com os direitos humanos, o Brasil não pode impedir a entrada desses migrantes de um país que está vivendo uma crise humanitária, né? Nós temos que deixar, porque os direitos humanos estão acima de tudo, nós devemos deixar esses migrantes entrar. Então, houve uma série de medidas que o presidente Temer teve que fazer, inclusive modificar a lei da migração, para poder aceitar esses migrantes aqui no Brasil, né? Então, o que vai acontecer aqui, né? Nessa reportagem, o que vai falar? É que Roraima, o estado está enfrentando dificuldades pelo número de pessoas que está entrando, né? Então, ali, ó, presidente Michel Temer assinou nesta quinta-feira 15 um decreto que reconheceu a situação de vulnerabilidade de Roraima. E o que ele fez? Ele vai fazer uma medida provisória que vai tentar realocar estes imigrantes em outros locais do país e regulamentar a entrada desses migrantes, tá? Então, vamos ver aqui, né? Então, essa medida provisória, ela vai prever assistência a esses venezuelanos. O que ele vai fazer, então? Vamos ver lá outra reportagem? O presidente Temer ele vai mandar a Força Nacional para a fronteira entre Venezuela e Roraima para regulamentar a entrada desses migrantes, certo? Vai fornecer visto de até, por exemplo, 1 ano para que essas pessoas possam ficar aqui no Brasil, primeiramente, e tentar se colocar no mercado de trabalho e ter condições de vida melhor e não causando, então, problemas com o estado de Roraima e realocando essas pessoas para outros estados brasileiros. Então, tem muita gente, tem muito venezuelano que já está em São Paulo, Rio de Janeiro, inclusive tem gente já empregada, certo? Então, né, vamos ver essa notícia. A Força Nacional começa a atuar na fronteira entre Brasil e Venezuela. A tropa está em Pacaraíma, cidade na fronteira com a Venezuela. Agentes fazem fiscalização junto à Polícia Federal na BR-174, que liga os dois países. Essa notícia, gente, é lá do dia 19 de fevereiro, ok? Então, já foi tema de questão também. Vamos ver lá agora a lei da migração, que o Temer teve que alterar alguns pontos, né? Para poder aí regulamentar a entrada desses imigrantes. Por quê, gente? Porque essa lei da migração, ela foi criada lá no governo do presidente Figueiredo, lá na ditadura militar do Brasil, né? Então, de acordo aí com um país que vive numa ditadura, né, o certo é proteger as fronteiras. Então, essa lei era voltada para a proteção das fronteiras nacionais. Então, vamos ver essa lei da migração, né? Então, primeiro, né, visto de 1 ano para esses migrantes. Então, gente, esses pontos aqui, ó, já apareceram em questões, ó. Autorização de residência, a cônjuge, companheiro do migrante, a filhos do imigrante também, né? E também pode trazer aí parentes até 2º grau, netos, irmãos, por exemplo. Isso está regulamentado, eles podem vir morar aqui no Brasil. Então, outro ponto importante que já apareceu em prova é eliminar a proibição de participação nas atividades políticas por estrangeiros. Isso era antes no Estatuto do Estrangeiro. Antes, pelo Estatuto do Estrangeiro, que foi feito lá no período da ditadura militar, lá no governo Figueiredo, então o estrangeiro não podia participar de nenhum tipo de associação política ou partido político. Agora pode participar, inclusive de sindicatos. O que não pode é esse imigrante, porque já está morando aqui, certo? O que não pode é esse imigrante participar ou fazer algum tipo de concurso público, porque não tem nacionalidade, lógico, tem só um visto, né? Não pode exercer nenhum cargo público e também não pode votar, ok? Então vamos ver, ó, não pode votar e não pode exercer cargo, emprego ou função pública, ok? Então estes são os pontos que podem ser cobrados em relação à nova lei da migração feita aí pelo presidente Temer, ok? Vamos continuar então. Vamos falar agora, gente, de cultura e vamos articular cultura com outro ponto cobrado no edital, que é direitos humanos. Então vamos ver o que tem aparecido aí, o que é importante. Então, gente, olha só essa notícia aqui, ó. Museu em São Paulo, que é o MASP, é acusado de pedofilia após performance com nudez. Então, essa reportagem aqui, ela é do ano passado. Então, vocês podem ver aqui, ela é uma exposição de interação. Tá o artista nu, né, aqui, e as pessoas assistindo. Como é que é essa exposição, né? A pessoa toca no artista e ele vai fazer uma coreografia, vai se mexer e vai mudar de posição. Então, o que aconteceu aqui? Essa aqui é de 29 de setembro de 2017, essa reportagem. Tá? O museu ele foi acusado aí de incitar práticas de pedofilia pelos grupos conservadores, né? Que enviaram processo aí para o Ministério Público Federal, ok? Então, vamos analisar o que está acontecendo lá. Promotoria investiga vídeo em que criança interage com artista nu. Então, essa foto aqui
ela vai mostrar aqui a criança e a mãe dela aqui, o homem nu. E a mãe incitando a criança a tocar nele, né? Então, o que tem a ver essa reportagem com direitos humanos? Primeiro, né? Faz parte aí dos direitos humanos, uma ampliação dos direitos humanos, a proteção da criança e do adolescente. E a partir daí vem o ECA. E o ECA proíbe o acesso de crianças a certos tipos de conteúdo que são nocivos para o desenvolvimento da criança, né? Dos valores da criança. Então, no caso, essa criança ela é muito pequena, ela tem em torno aí de 6, 7 anos, né? Para estar interagindo com um homem nu, né? No museu. Então, o que acontece? Os grupos conservadores, depois que viram essa foto que viralizou pela internet, caíram em cima do MASP, criticando o MASP que incitava, então, a pedofilia. Porque essa criança estava interagindo, então, com um homem nu. Só que, no caso aqui, o que acontece? O MASP, ele sinalizou, antes da pessoa entrar na sala da exposição, que ele tinha uma exposição com conteúdo com nudez e proibido para menores de 18 anos, certo? Então, o museu, ele sinalizou devidamente a exposição, ok? Então, hoje nós vivemos num país, né, que dentro da Constituição, lá nos direitos fundamentais, tem uma questão que fala liberdade de expressão, liberdade artística. E isso vem lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, certo? Então, tu não pode impedir uma exposição dela acontecer. O que o museu pode fazer é sinalizar qual o conteúdo da exposição e a classificação de idade para não violar o ECA, ok? Para proteger a criança e adolescente, que o museu cumpriu, ele fez, né? Então, os grupos conservadores transformaram isso num escândalo, né? Foi comentado em diversos jornais e já apareceu lá em questão de concurso essa situação, certo? O que perguntaram lá, né? Do que o MASP foi acusado? De práticas de pedofilia, certo? Então, gente, o que cai mesmo nessas questões de atualidades, né? Muitas vezes a banca, ela pega a reportagem, ela copia parte da reportagem e as alternativas não são uma interpretação do que tu acha da reportagem. As alternativas, elas são parte da própria reportagem. O que a reportagem está te passando em relação a determinado assunto. E isso, né, em relação a essa pergunta, essa reportagem, o que aparece? Qual é a pergunta, né? Do que o museu estava sendo acusado pelos grupos conservadores, né? Então, tu vai fazer uma análise dessa reportagem, ok? É dessa forma que vai aparecer na tua prova. Vamos dar continuidade, então, né? Uma outra exposição que ocorreu lá no Santander Cultural, lá em Porto Alegre. Então, olha aqui a notícia, vamos ver lá. Essa aqui foi do Terra. Então, dia 11 de setembro de 2017. Santander Cultural cancela a exposição Quer Museu Cartografias da Diferença na Arte Brasileira. Gente, essa reportagem, ela apareceu em 6 questões, e agora em 2018, pela banca VUNESP. Então, pode aparecer lá na tua prova também. A última questão que caiu foi na prova de junho, agora no início de junho da VUNESP, que a VUNESP fez, certo? Então, pode aparecer sim na tua prova, porque está sendo bastante utilizado aí por bancas de concurso. Então, o que aconteceu lá em Porto Alegre, né? O Santander Cultural, ele recebeu uma exposição que vai falar sobre diversidade, com obras de diversos artistas, né? E o teor desta obra vai girar em torno da homossexualidade, ok? Outros pontos da obra, o que vai aparecer, né, nos quadros lá dos artistas, né? Vão aparecer nessas obras cenas de zoofilia, cenas de pedofilia, tá? Então, essa é a maneira, no caso, né, do artista se expressar. Então, tem um quadro lá, que eu não trouxe aqui para vocês, mas se vocês quiserem pesquisar na internet, que ele vai fazer uma alusão a um quadro que foi feito aí no período da Era Moderna, que fala sobre o Jardim das Delícias, né? Onde tem cenas aí, diversas cenas de relações sexuais entre crianças, seres humanos com os animais, relação sexual entre homossexuais, nesse quadro. Então, alguns artistas dessa exposição se inspiraram nesse quadro e criaram obras mais ou menos parecidas, né? De uma outra forma, mais ou menos. Então, os grupos conservadores, eles criticaram o fato do Santander Cultural aceitar esse tipo de exposição e deixar a mostra aí para as pessoas poderem entrar. Caiu em cima, né? Mas por que caiu em cima? Porque as primeiras pessoas que foram ver essa exposição foi uma turma de escola que pegou um ônibus lá e foi para ver a exposição que falava sobre diversidade, sobre gênero. Ok, tudo bem. Só que o museu, ele não sinalizou que o conteúdo era proibido para menores de 18 anos e qual era o teor da exposição. Então, as crianças entraram e se depararam com estas cenas
né, representada aí nos quadros. Então, obviamente, os professores, coordenadores, foi um escândalo, né? E aí os grupos conservadores caíram em cima do museu, inclusive, né, encaminhando um processo através do Ministério Público para fechar a exposição no museu, certo? E o museu, obviamente, ele fecha a exposição, né? Então, vamos ver essa outra reportagem aqui, que vai aparecer, o que eu trouxe para vocês, um dos quadros, né? Quero museu, o dia em que a intolerância pegou uma exposição para Cristo. Então, essa reportagem foi do El País. Está criticando essa reportagem os grupos conservadores, né, que querem fechar a exposição, porque lembrando, né, de acordo com os direitos humanos, nós temos liberdade de expressão e está lá na Constituição dos Direitos Fundamentais a liberdade artística, certo? Então, cabe ao museu sinalizar a exposição. Não pode impedir dessa exposição ela ser exposta, mostrada no museu, ok? Então, vamos ver lá, ó. Vocês estão vendo ali que tem um quadro, né, onde tem um menino aqui, certo? E tem uma frase aqui, ó, criança viada, deusa das águas. E uma menina, né, o artista ele faz uma alegoria como se ela fosse homossexual desde criança, né, e criança viada travestida lambada, certo? Então isso ofendeu as pessoas, ofendeu essas pessoas mais conservadoras, né? Então a exposição foi fechada. Mesmo após o Ministério Público Federal emitir uma nota para o museu liberar a exposição. Então o Santander Cultural, ele vai fechar a exposição, né, e vai anunciar uma nota de que a empresa não concorda, né, por questões de valores, por questões ideológicas, com a exposição e fecha, mesmo após o Ministério Público Federal permitir que o museu continuasse com a exposição, desde que colocasse um aviso antes das pessoas entrarem e falasse sobre o teor da exposição e a classificação aí de idade indicativa, né, de acordo com o ecológico, que é o que o museu deve respeitar. Certo? Então, aí, ó, 6 questões da VUNESP, né, giraram em torno desse assunto. O que apareceu lá na questão da VUNESP? Sobre essa exposição mais especificamente. Vai aparecer do que o museu foi acusado, né? Ou qual o teor, então, das obras, né? Então, o que vocês vão colocar, né? Então, as obras, elas fazem alusão a pedofilia e zoofilia, né? Seria essa uma das alternativas que aparece lá para vocês, ok? Vamos continuar, então. Ainda falando sobre direitos humanos, mas agora a gente não vai articular com cultura ou arte, né? Vamos ver uma outra notícia que eu achei bem relevante, que pode cair lá na tua prova, tá? Por que eu acho que pode cair na tua prova? Porque essa notícia, ela vai falar, então, mais especificamente do estado do Mato Grosso do Sul, certo? Como o concurso é do estado, eu acredito que das 15 questões, em torno de 7 questões serão de reportagens de autoridades aqui do estado, ok? Então, vamos se ligar também em atualidades brasileiras aqui do estado do Mato Grosso do Sul. E olha essa informação que importante, ó. Então, esse jornal aqui foi do Campo Grande News, vocês estão vendo aqui, ela é do dia 4 de maio de 2018. Então, o Mato Grosso do Sul é o segundo estado do país em denúncias de violações dos direitos humanos, né? Então, qual o teor dessas violações? Tá aqui, ó. Violência contra crianças e adolescentes, principalmente questões de pedofilia, e contra pessoas com deficiência, tá? Então, esta reportagem, ela é baseada em dados coletados no Disque Denúncia, certo? O primeiro no Brasil é o Distrito Federal e o segundo é aqui no Mato Grosso do Sul. Então, este dado pode aparecer tanto nas alternativas das questões, quanto no teor da questão articulada aí com direitos humanos, certo? Vamos ver a próxima reportagem aí, agora voltando, né, a articular cultura com direitos humanos. Então, vamos lá. Em relação aí a essa reportagem vai falar o quê? Ó, juiz proíbe peça de teatro que representa Jesus como mulher transgênero. Essa reportagem foi de 16 de setembro de 2017. Né? Então, um ator transgênero, né, ele vai representar Jesus numa peça de teatro. Olha o nome da obra, Evangelho segundo Jesus, Rainha do Céu, foi no Sesc, em Jundiaí, em São Paulo, ok? Lá no dia 15 de dezembro. Então, ele vai retratar Jesus como mulher. E o que acontece? Obviamente, os grupos conservadores caem em cima e o juiz acaba proibindo a peça de teatro. Também essa reportagem pode aparecer lá na prova de vocês. Certo? Então, gente, tem mais uma aqui que é importante. Essa aqui também falando aí em arte, que é aqui de Campo Grande, certo? Aconteceu aqui, então pode aparecer lá, certo? Tem a ver, então, com direitos humanos, a gente pode relacionar com ECA
e com cultura. Então vamos ver lá. Obra que denuncia a pedofilia é tirada de museu acusada de incitá-la. Então, pessoal, o que aconteceu? A artista Alessandra Cunha, ela estava expondo essa obra aqui no Museu de Campo Grande. Grupos conservadores foram ver a exposição, viram a obra, né, acreditavam que não entenderam a obra direito e associaram essa obra como uma incitação à pedofilia e pediram, através do Ministério Público, para retirar a obra do museu, certo? Então a Polícia Civil foi lá e tirou a obra do museu, apreendeu o quadro. Olha que absurdo, né? Então vamos ver o teor da obra, vamos analisar ela. Se vocês forem ver, aqui onde eu circulei em vermelho, tem uma menininha de Maria Chiquinha, né? Duas de cabelinho preso ali. Vamos olhar ali do lado, em cima dela tem um olho aqui, né? Mas aqui a esquerda tem o símbolo do masculino, né? Que tem a setinha ali, o feminino ele tem uma cruz. Né? E aqui ao lado da menina, no lado esquerdo, tem um homem de perfil, a sombra dele, né? Então aqui a cabeça, a barriga aqui e o pênis dele. Do outro lado a mesma coisa, a sombra, né? Aqui a barriga e o pênis do homem. Então 2 homens pressionando uma menininha. Então esta é uma denúncia, segundo a Alessandra Cunha, que é o que eu entendo da obra, né? Que a pedofilia, ela acontece, está acontecendo muito na sociedade, acontece de forma silenciosa. Né? Então essa obra é para chamar a atenção dos pais que qualquer pessoa, né, pode praticar pedofilia com uma criança, certo? Então, seria esse o teor da obra. Então as pessoas, infelizmente, os grupos conservadores não entenderam e pediram para retirar a obra do museu de Campo Grande, certo? Gente, vamos ver a próxima reportagem, que também é sobre cultura, mas a temática vai ser mais especificamente o negro, tá? Vamos ver lá então. Foi do Brasil de Fato essa reportagem. Tá? Então, Escrevivências Imortalizadas, o impacto social de Conceição Evaristo na Academia Brasileira de Letras. Falando da Conceição Evaristo, então, essa autora ela foi indicada e ganhou a cadeira número 7 na Academia Brasileira de Letras, que era ocupada por Castro Alves. E isso é muito importante aí para os grupos das minorias negras, porque ela é a primeira negra a ocupar uma cadeira, então, na Academia Brasileira de Letras, né? Até hoje, 8 mulheres ocuparam, ela seria a 9ª, né? E todas essas mulheres são brancas, certo? Então isso é uma conquista aí para os grupos das minorias. Então a Conceição Evaristo, ela tem 71 anos, né? A principal obra dela mais conhecida é Olhos d'Água. A temática dela vai girar em torno aí das vivências dela, da vida dela, né? Que ela morava numa favela em Minas Gerais, ela se muda para o Rio de Janeiro, ela consegue fazer a faculdade de letras na Federal do Rio de Janeiro, né? Depois ela ainda consegue fazer um mestrado e um doutorado. E ela começa a escrever diversos livros. Eu achei bem importante porque ela é uma autora negra. E qual o teor da obra? Ela vai falar da vida dela, das dificuldades que ela teve porque ela trabalhava de empregada doméstica por um tempo antes de começar a lecionar, porque ela se formou em licenciatura em letras, né? E ela fala da vida dela, do que o negro sofre, da discriminação sofrida pelo negro, tá? Então, não sei se vocês se deram conta até agora com as reportagens que eu trouxe para vocês, que o que mais está se falando aí no meio cultural brasileiro, tanto na arte, literatura, né? E depois a gente vai ver mais aí cinema também, né? Os temas mais abordados, então, são as temáticas das minorias. Então, seria o quê, né? A diversidade. Então, a gente vai pegar aí os grupos LGBT. Eles vão falar bastante também nos jornais, né, no negro, né, na questão do racismo, né, do mito da democracia racial aqui no Brasil. Vão falar muito também da questão do índio, né, e do gênero mulher, certo? Então esses são os 4 temas muito discutidos do ano passado para cá em cultura brasileira, em todas as áreas da cultura. Então vamos continuar lá. A próxima que eu achei bem importante, tá? Vai ser que a Tarsila do Amaral, ela ganhou uma exposição, a primeira exposição, grande exposição, né, no MAN, lá em Nova York, né, no Museu de Arte Moderna de Nova York. Isso eu achei bem importante, certo? Então a exposição vai estar lá, né, de 11 de fevereiro a 3 de junho agora. Então aqui vocês vão ver que 2 obras da Tarsila do Amaral, para vocês lembrarem lá das aulas de literatura, que é o Abapuru, que ele foi feito aí em 1922. Ela fez para o Oswald de Andrade, para inaugurar lá na Semana de Arte Moderna de 22, e esse aqui foi feito em 1933, e se chama Os Operários, né? Que ela está, através dessa obra, criticando, então, a situação dos operários nas indústrias brasileiras, né? No período da Grande Depressão de 1929.
O Abapuru, ele tem esse nome, na tradução de Tupi-Guarani, é o homem que come gente, né? Lembrando aí que diversos índios guaranis, algumas etnias, eles realizavam um ritual antropofágico, eles acabavam devorando os seus inimigos, né? E aqui o Abapuru, ele devora o quê? A arte europeizante que veio antes do modernismo aqui do Brasil e regurgita uma nova arte moderna, uma nova arte brasileira com elementos nacionais da cultura brasileira. Então esse seria o teor aí da exposição, né, da Tarsila do Amaral lá no MAM. Isso é importante porque as bancas gostam muito de pegar então notícias que falam de artistas brasileiros, né, mesmo mais antigos, como o caso do Tarsila do Amaral, que estão expondo então suas obras no exterior. Isso é muito importante para nós, para a cultura brasileira, né? Então pode aparecer lá na tua prova sim, ok? Já apareceu na Unesp também. Vamos continuar então a Inicultura. Essa aqui eu achei bem importante, já caiu também em questão, que vai falar da Bruna Viola, que ela é uma cuiabana, e ela gravou um álbum chamado Melodias do Sertão, que vai ganhar o Grammy Latino lá em Las Vegas, como prêmio aí de música de raízes brasileiras, certo? Ela já apareceu numa questão também. Outro ponto que aparece vai ser aqui, ó, o Vladimir Brista, né? Ele é premiado, então, pela Associação Brasileira de Críticos de Arte de São Paulo, né? Como melhor ator, com o filme Bingo, Rei das Manhãs. Esse filme ele vai falar da vida aí do palhaço Bozo, né? Que quando ele começou essa carreira, ele assina um contrato com a SBT de nunca revelar a sua identidade, né? Talvez para que as crianças pudessem acreditar que ele é um palhaço de verdade. Então ele sofre muito durante a vida dele porque ele faz muito sucesso, mas nunca foi revelada a sua identidade, ok? Então o filme ele vai tratar sobre isso e este filme foi premiado no Oscar agora de 2018 como o melhor filme estrangeiro. Então já caiu em prova de concurso, né? E pode aparecer na tua também. Ok, pessoal? Então, as minhas dicas de cultura seriam essas. Então, vamos mudar o tema agora, né? Que está sendo cobrado lá no edital. Vamos falar um pouquinho de economia brasileira. Então, vamos ver lá. Primeiramente, antes de entrar na economia brasileira, eu vou dar umas dicas em relação aí a notícias que podem aparecer como questões aí na prova da PM, né? Vamos ver, então, aqui do Mato Grosso do Sul primeiro. Então, olha aqui, ó. O Mato Grosso do Sul tem 10 milhões de seringueiras e pode ser o quarto na produção de látex até 2020. Essa reportagem foi do Media Max, certo? Ela é do dia 5 de dezembro de 2017. Gente, isso é bem importante, né? Em relação aí ao agronegócio, é uma cultura nova, o cultivo de seringueiras. Vai ser na região aí de Aparecida do Taboado e de Cacilândia. Então, diversos latifundiários estão investindo no plantio da seringueira para extração, então, do látex, né? E hoje, né, a área plantada é de 10 milhões de seringueira aproximadamente, 15% de acordo com a reportagem já iniciaram a produção. Hoje nós somos o 11º no ranking brasileiro de produção do látex. O Mato Grosso do Sul ele pode chegar a 4º lugar no ranking nacional da produção do látex. Ok? Vamos passar então para a próxima reportagem sobre economia aqui do Mato Grosso do Sul, que eu achei importante, que pode aparecer lá. Então, gente, vamos ver aqui, ó. Essa reportagem do Correio do Estado, ela é do dia 9 de maio de 2018. Olha só. Petrobras confirma negociação exclusiva de fábrica do Estado para grupo russo. Conglomerado russo Acron caminha para ser o comprador. Gente, então, ó, essa reportagem, ela vai falar de uma fábrica de fertilizantes nitrogenados da Petrobras, que fica lá em Três Lagoas. As obras dessa fábrica, elas paralisaram em torno aí de 2011 e 2014 por causa de investigações de algumas empreiteiras na Lava Jato. Então, as obras estão paradas, mas mais de 80% das obras já foram concluídas. Só que a Petrobras não quer mais trabalhar com este ramo de fertilizantes nitrogenados. Então, vendeu, né, vendeu essa unidade para o grupo Acron, que é um grupo russo. E isso é muito importante aqui para o Estado, porque vai gerar, então, mais receita para o Estado. Então, essa planta aqui da Petrobras, ela vai ficar lá em Três Lagoas. Eu achei isso bem importante, pode aparecer lá na tua prova. Beleza? Vamos continuar, então. A próxima reportagem, ela vai ser do Campo Grande News, ela é do dia 5 de setembro de 2017.
Vamos ver então. A rota bioceânica turbina em 10%, exportações com a fronteira com o Paraguai. Ok? Então, gente, ó, Campo Grande News. Então, a rota bioceânica, ela está sendo construída, ela vai ligar, então, o porto de Santos, em São Paulo, até o Chile. Então, essa rota bioceânica é uma estrada que vai cortar, então, o Brasil vai passar aqui pelo estado do Mato Grosso do Sul, certo? Então, essa rota vai possibilitar, que é o importante, que as exportações aí do nosso estado, por exemplo, elas cheguem, né, mais rápido até a China. Lembrando que o maior comprador dos produtos produzidos aqui do agronegócio pelo estado do Mato Grosso do Sul é a China, tá? A China compra em mais de 50% do que a gente produz aqui no estado. Principalmente a celulose, né, que é fabricada aqui no estado, e, mais importante aí, a soja também, certo? Então, essa rota vai possibilitar que essa carga, né, desses produtos seja escoada pelo porto do Chile e vai diminuir em torno de 800 quilômetros a carga até chegar à China e em 6 dias. Vai baratear um pouquinho o custo do transporte. Isso vai ser muito bom aqui para o nosso estado, certo? Além disso, essa rota bioceânica, ela vai articular melhor o comércio entre Argentina, Paraguai, né, e o Chile também, certo? Então vai ser muito importante aqui para nós. Vai passar pelo nosso estado, inclusive está sendo construída uma ponte em Porto Murtinho que vai ligar então o Mato Grosso do Sul ao Paraguai para poder escoar então a carga de vários pontos que a gente produz, né, do agronegócio, soja, celulose, entre outros produtos aí. Então, outra dica aqui em relação à economia do Mato Grosso do Sul é que no primeiro trimestre agora de 2018, a celulose bateu o recorde nas exportações, foi o produto mais exportado. Segundo lugar foi a soja. Ok, pessoal? Então, não esqueçam aí, né, também que o carro-chefe aqui do nosso estado é o agronegócio, a agricultura e a pecuária. Na agricultura, o que está se destacando mais de produto primário é a soja, certo? Depois vem a pecuária, mas o produto que foi mais exportado antes da soja, no caso, né, foi a celulose. Então, vamos falar em relação aí à economia brasileira, tá? Vamos falar então do risco Brasil das empresas de rating, como a Standard & Poor's, a Fitch e a Moody's, que dão uma nota para os países, para empresas ou investidores, né, que antes de investir em determinados segmentos da economia em países, eles observam esse risco, né, de investimento com essas empresas aí reconhecidas a nível mundial e que são muito importantes, né, para nós ou para outros países. Então vamos ver a primeira notícia aí, ó. Fitch rebaixa a nota do Brasil e país fica mais longe do selo de bom pagador. Essa notícia aí foi do dia 23 de fevereiro de 2018. Rebaixamento já era esperado e acontece dias após o governo desistir de votar na reforma da Previdência. Em razão da intervenção no Rio de Janeiro. Próxima, olha só. Standard & Poor's rebaixa a nota de crédito do Brasil. Com o novo corte, o rating do país fica 3 degraus abaixo do grau de investimento. A agência cita atraso em aprovação de reformas para ajustar contas públicas. Então, essa foi do dia 11 de janeiro. E a próxima, gente, olha aqui, ó. A Moody's muda a perspectiva de nota do Brasil de negativa para estável. A agência de classificação de risco reafirmou a nota do país em BA2, citando a expectativa de que o próximo governo fará reformas fiscais de crescimento econômico mais forte. Essa aqui já foi do dia 9 de abril de 2018. Então, gente, o que tem a ver isso com a economia brasileira? Bom, primeiro, os investidores dos países desenvolvidos, eles esperam essas empresas analisar a economia de determinados países. Vamos pegar o caso aqui do Brasil, que é um país emergente, né? Então, nós precisamos de muito investimento, nós precisamos da entrada de dólares aqui no país, né? Só que antes desses investidores investir, eles vão analisar a nota de risco de investimento que essas empresas renomadas mundialmente vão dar para determinado país, como é o caso do Brasil, né? Então, em relação aí aos conceitos utilizados pela empresa, nós, Brasil, lá em janeiro, né, que foi a primeira, a Standard & Poor's, né, ela vai dar uma nota negativa para o Brasil, né, e nós vamos ficar lá no grau de alto risco de investimento, tá? Ou seja, o mesmo nível
do grau, né, de investimento especulativo. E isso é negativo para a nossa economia, porque os investidores eles vão pensar duas vezes em investir num país que eles não vão ter segurança se esse país vai poder pagar as suas, no caso, contas com eles, né, as suas dívidas, enfim, né? Porque o Brasil está vivendo agora, infelizmente, uma crise nas contas públicas, um déficit nas contas públicas, certo? Então, de tudo que o país arrecada, falta, então, dinheiro suficiente para poder pagar as próprias contas. E isso é negativo. Como é que vão investir num país que não consegue nem pagar direito as próprias contas? Correto? Então, essa aí é a preocupação. Segundo ponto de preocupação que essas empresas analisam também, né? Além da situação econômica do país, eles vão analisar a situação política também, né? Então, aí nós temos o grande escândalo da Lava Jato também, né? A grande crise em relação à política brasileira, ok? Outro ponto também que eles observam muito são determinadas mudanças aí, né, nas contas públicas do Brasil. Então, nós gastamos muito do nosso PIB com a questão da previdência, certo? Previdência pública. Então, setores, investidores, né, de países desenvolvidos, ligados então ao capitalismo mundial e ao neoliberalismo, eles cobram determinadas mudanças aqui no Brasil para que seja mais seguro de investir. Uma dessas é a reforma da Previdência, porque a Previdência ela onera as contas públicas do país, né? Então isso representa risco para investimento. Então a reforma da Previdência, né, a partir de diversas pressões, era para ter sido feita agora em 2018. Como houve a intervenção federal no Rio de Janeiro, de acordo com a Constituição, essa reforma ela teve que ser adiada, então, lá para 2019, certo? Então, devido a isso, a nota do Brasil ela ficou, né, nessa classificação de risco para investimentos de nível especulativo, que não é positivo para a nossa economia, certo? Então, isso é bem importante, já apareceu bastante, né, em questão de concurso. Então, vamos ver lá. Próxima dica em relação à economia brasileira seria em relação ao PIB, né? As bancas gostam muito de perguntar, né, qual setor da economia compôs, né, o PIB, quanto o PIB cresceu em um ano. Então, vamos ver lá essa aqui, ó. Essa do G1, ela é do dia 1º de março de 2018. Então, o PIB brasileiro cresce 1% em 2017 após 2 anos de retração. Os agronegócios foi o destaque positivo e sem ele o PIB teria crescido cerca de 0,3%. Estima IBGE, crescimento ainda não repõe perdas da crise e economia volta ao patamar lá de 2011, né? Então, lembrando aí, né, que o responsável pelo crescimento do PIB no primeiro trimestre de 2017 foi o agronegócio, certo? Nos outros trimestres, o PIB ele vai crescer bem menos, seria mais aí pelas questões aí da indústria e por serviços. Então, o carro-chefe da economia brasileira é o agronegócio, ok? Então, este ano, né, de 2018, o PIB ele cresce 0,4% no primeiro trimestre, também devido às exportações do agronegócio, ok? E é o que pode aparecer lá na alternativa de questão, né? Então, de acordo aí com o crescimento da economia brasileira, qual foi o setor da economia que mais cresceu, né? Ou, enfim, quais foram o setor que exportou mais, né? Então, vocês vão marcar lá agronegócio, não esqueçam disso. Vamos continuar, então. Essa reportagem aqui é do Mato Grosso do Sul, é do MS Notícias. Exportações de celulose crescem 70% em 2018 e elevam balança comercial do Mato Grosso do Sul, ok? Então, essa reportagem aqui, ela vai falar especificamente, né, das exportações de celulose no primeiro trimestre de 2018, né, que comporam a maior parte aí do PIB do Estado. Então, não esqueçam, o que mais que o Estado exportou? O que mais o Estado vendeu e para onde, né? Foi a celulose e para onde? Para a China. Certo, pessoal? Não esqueçam disso, muito importante também. Ok? Essa outra reportagem aqui, ela também vai falar do meio da celulose aqui no Mato Grosso do Sul, ó. Banco Nacional de Desenvolvimento aprova a fusão entre a Fibria e a Suzano. São duas grandes indústrias de celulose, tá? E elas são aqui no estado, né? Lá na região de Três Lagoas. Isso aqui é muito importante, tá? Pode aparecer lá na tua prova, tá? Porque isso vai aumentar bastante a produção de celulose no estado, né? Para aumentar essa produção, para poder exportar mais, então, diversos latifundiários têm que investir, então, no plantio de árvores, né? Para poder, então, serem utilizados para a fabricação da celulose, ok? Para exportação para onde? Lá para a China.
Então, pessoal, vamos ver as dicas em relação à saúde pública brasileira. O que pode aparecer lá na tua prova? Primeiro, né? As bancas estão cobrando muito a questão aí do surto de sarampo que veio com os venezuelanos lá para Roraima, né? Então, o sarampo ele já tinha sido erradicado no Brasil já faz um bom tempo. Então, como lá, né, eles não estão tomando vacina, eles trazem o sarampo para cá, tá? Então, esse é um ponto que pode ser cobrado. Surto de sarampo que vem, então, com os venezuelanos lá em Roraima. Então, pessoal, um outro tema da saúde pública que tem aparecido muito nos meios de comunicações é a febre amarela. É uma doença, então, que ela dá uma febre alta na pessoa, né? Ela é transmitida por mosquito, certo? O mosquito, o nome do mosquito da febre amarela é o Haemococcus cebetes, né? Esse mosquito ele circula somente em regiões aí de mata, né? Então, normalmente as transmissões elas ocorrem em zonas rurais. Então, como que o Ministério da Saúde sabe que está acontecendo, então, né, a febre amarela em determinada região? Então, os animais que são sentinelas dessa doença são os macacos e eles começam a morrer nessas regiões de mata, certo? Então, muita gente aí às vezes confunde, acha que é o macaco que passa a febre amarela, mas não tem nada a ver, viu? Passa a febre amarela é um mosquito, o macaco ele pega a febre amarela também, só que ele, obviamente, né, pela mortalidade a gente sabe que tem esse surto na região, tá? Então, uma das medidas do Ministério da Saúde para evitar, então, o alastramento da febre amarela. Por que alastramento? Porque, primeiramente, em zonas de mata, é o mosquito Haemococcus cebetes que pica, ok? Pica a pessoa e ela fica infectada com o vírus. Mas se essa pessoa que tem a febre amarela, ela vai para uma região de cidade grande, né? O mosquito vetor transmissor deixa de ser o Haemococcus cebetes e passa a ser o Aedes aegypti. Então, é muito perigoso se alastrar muito rápido, né? Então, a medida que o Ministério da Saúde fez para evitar essa transmissão rápida, se alastrar a doença nessas regiões aí, foi o fracionamento da vacina da febre amarela, né? Então, como é que é esse fracionamento da vacina, né? Eles pegam a dose única, que se uma pessoa tomasse essa dose única, né, ela seria imunizada pelo resto da vida, né? Então, essa dose única ela é fracionada em doses bem pequenininhas. Então, a pessoa que recebe essa dose fracionada vai ficar imunizada por 8 anos. Né? Posteriormente, tem que reforçar a dose. Então, essa é a medida emergencial tomada, então, pelo Ministério da Saúde, né? Então, a febre amarela está bem forte desde o ano passado, nas regiões de Minas Gerais, São Paulo e Bahia. Este ano, né, São Paulo e Minas Gerais. Certo, pessoal? Então, pode aparecer lá na tua prova. Já algumas bancas formularam questões sobre esse tema. Dentre elas, aí, VUNESP. 4 questões da VUNESP sobre esse tema. Caiu no SESC também e na FCC. Certo, pessoal? Então, o próximo ponto, a próxima dica seria o neurourbanismo. Então, é uma ciência que vai estudar os diversos casos de depressão que estão acontecendo em cidades, esquizofrenia, né, nas grandes metrópoles mundiais, né, devido ao estresse, né? Então, essa neurociência vai estudar esse ponto. A neurociência já foi cobrada, então, em questão do SESC. Um outro ponto que pode aparecer lá na tua prova vai ser, então, o assunto, tema obesidade e as doenças que podem ser consequências da obesidade, diversos tipos de doenças cardiovasculares. Então, esses temas em relação à saúde pública é o que pode aparecer lá na tua prova, beleza? Vamos ver a próxima, então já vamos mudar um pouquinho agora para segurança pública. Esse ponto é importante, porque vocês vão ser futuros policiais militares, né? Então, vamos ver a primeira reportagem aqui, que vai falar o quê, ó? Senado aprova projeto que cria sistema único de segurança pública. Então, gente, esse é o SUSP, certo? Então, essa notícia aqui é do dia 16 de maio de 2018. Então, a proposta prevê integração de informações de inteligência entre o governo federal, Distrito Federal e estados. Então, gente, o que é o Sistema Único de Segurança Pública? Ele vai unificar, ele vai articular todo o sistema de segurança pública do Brasil, ok? Os únicos que não vão participar, obviamente, seriam as Forças Armadas. Então, gente, nesse sentido vai incluir Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, vai articular a segurança municipal, né, e outros órgãos de segurança pública, como Defesa Civil, certo? Então, muito importante, pode aparecer lá. Outro ponto, lembrando que pode aparecer, é a intervenção federal do Rio de Janeiro, né? Já foi tema de algumas questões aí da VUNESP e do SESP. Então, lembrando aí, né, que o general responsável, que responde diretamente ao presidente, é o Walter Souza Braga Neto,
e ele está sendo responsável, então, pela segurança pública do Rio de Janeiro, ok? O governador lá, o Pezão, ele continua executando, né, os pontos que dizem respeito ao governo dele. Só que tudo que diz respeito à segurança pública vai ficar com o general Walter Souza Braga Neto. E este general ele vai responder diretamente, então, ao presidente da República, ok? Mais um ponto, então, seria a crise no sistema carcerário. Isso é muito importante. Então, o que acontece hoje no Brasil, né? Então, primeiro, o sistema, né, ele é precário. Existe aí um ponto que seria a superlotação nos presídios, ok? Hoje nós temos em torno de 360 mil vagas para presos. Só que o número de presos nos presídios extrapolou. São mais de 600 mil, ok? Então, se a gente for verificar aí, uma cela que caberiam 8 pessoas, tem em torno de 13 pessoas. Então, isso é complicado, né? Um ponto seria a superlotação. Segundo, um aumento no número de facções criminosas pelo país. É um outro ponto aí que vai influir, então, na crise do sistema carcerário. Segundo, né, de todos os detentos, 41% ainda não foram julgados. Esse é outro ponto importante, isso vai violar os direitos humanos, né? Não pode ser preso sem ter um direito a julgamento, no caso, certo? Então, são esses pontos aí. Então, ainda em relação a essa crise carcerária, lá no dia 1º de janeiro de 2017, ocorreu, então, uma guerra de facções lá em Manaus, né? Entre o primeiro comando da capital e a família do Norte, né? Mais de 50 detentos foram assassinados, ok? Depois, lá em Roraima, em 2018, ocorreu um tumulto numa penitenciária, então 33 detentos mortos. O ano passado, também lá no Rio Grande do Norte, mais 26 presos foram mortos numa rebelião, né, na penitenciária estadual de Alcaçuz, né? Então, aí a facção envolvida seria o Sindicato do Crime do Rio Grande do Norte, certo, gente? Então, outro ponto importante que pode aparecer seria o Plano Nacional de Segurança Pública, né, que foi feito agora pelo presidente Temer, e também a criação do Ministério de Segurança Pública aqui no Brasil, né? Então, o Temer está investindo pesado em segurança pública no finalzinho aí do mandato dele, certo? Então, este Plano Nacional de Segurança Pública, né, ele vai ser um grupo nacional de intervenção penitenciária, né, onde agentes penitenciários vão ser cedidos, né, de diversos estados e realocados em diversos presídios, então, que estão faltando agentes para agilizar a situação. E também esse Plano Nacional de Segurança Pública prevê ações conjuntas articulando, então, o sistema de segurança pública. Então, tem a ver com o SUSP também, ok? Para o combate, então, à criminalidade, também criminalidade transnacional, certo? Então, ainda com dados em relação à criminalidade, né, em sociedade, vamos ver essa próxima reportagem, ó. O Brasil tem a 5ª pior taxa de homicídios de crianças e adolescentes, né, segundo a Unicef. Essa reportagem é de novembro aí de 2017. Então, quais são os índices, né, que pode aparecer lá na tua prova? 59 mortes para cada 100 mil adolescentes homens entre 10 e 19 anos, né? Então, gente, se a gente for analisar, né, entre a raça, a cor, né, e etnia desses adolescentes que estão sendo assassinados, na maioria, então vamos ver aqui os dados, ó. Em torno aí de 75%, gente, ó, são negros, ok? Depois, né, os outros aqui, né, 18% são os brancos, e não declarados aí 7%, e uma minoria aí de asiáticos e indígenas, certo? Então, esses são os índices. Em relação ao ranking de cidades mais violentas aqui do Brasil, né? Vamos ver lá então, né? Altamira, né, é a cidade mais violenta do país. Segundo lugar é a Lauro de Freitas, na Bahia, e a terceira, Nossa Senhora do Socorro, ok? Então, lá em Sergipe, né? Então, aqui, ó, Altamira fica no Pará. Então, gente, a questão aí de Altamira é porque a cidade ela fica próxima à construção ali de Belo Monte, então muita gente se deslocou para lá, né, em busca de mão de obra. Então, há muita disputa de terras na região. Então, por isso, né, o índice de violência aí, né? Então,
Então, ainda continuando a falar um pouquinho aí de sociedade, a gente falou de criminalidade, de segurança pública, né? Vamos ver um outro ponto aqui no que diz respeito à sociedade, ó. O governo prepara programa para incentivar saída de beneficiários do Bolsa Família, né? O nome desse programa, gente, é Progredir, que é emancipar mais de 1 milhão de famílias para que essas pessoas deixem de usar, então, a verba do Bolsa Família, né? E no prazo de 2 anos. Essa notícia aqui, ela é do dia 22 de setembro de 2017, do G1, então, né? Então, como é que vai ser, né, esse programa? Então, primeiro, o ministro ele vai criar cursos de qualificação profissional para todas aquelas pessoas que se cadastraram no cadastro único para receber o Bolsa Família, né? Então, essas pessoas se qualificam profissionalmente num primeiro momento. Segundo, o ministro ele vai articular o cadastro único com o Cine, né? Para que essas pessoas possam conseguir postos de trabalho para ganhar um pouquinho mais e que saiam, então, da faixa aí de pessoas que recebem o Bolsa Família, né? E um outro ponto é que o governo ele vai possibilitar também um fundo de empréstimos de 3 bilhões, onde as pessoas elas podem pedir dinheiro emprestado, só essas que estão cadastradas, né, no cadastro único, para poder montar algum tipo de negócio, ok? Continuando então, né? Outro ponto aí, agora vamos falar um pouquinho da matriz energética do Brasil e vamos articular aí com o valor das contas de luz, né? Então, conta de luz acumula alta média de 31,5% entre 2014 e 2017, diz estudo. Levantamento obtido pelo G1 prevê ainda que até o final de 2018 a alta acumulada chega a 44%. E a região norte, ó, gente, foi aonde a conta de luz ficou mais cara, beleza? Então, essa notícia foi do dia 10 de março. Vamos ver então o que acontece, né? Qual é a matriz energética brasileira, então? Então, 65%, né, da matriz energética vem de usinas hidrelétricas, 28% vem de termoelétricas e eólicas em torno de 8%, o restante, então, usinas solares, fotoativa solar e biomassa, né, seriam em torno de 1%, tá? Então, obviamente, né, destas a mais cara seriam as termoelétricas. Então, a região norte do país, né, a matriz energética vai se compor em parte dessas termoelétricas, o que encarece a conta de luz, tá? Lembrando aqui que em Campo Grande, assim como Mato Grosso do Sul, boa parte de nossa matriz energética é composta aí de termoelétricas. E a gente compra muito gás natural da onde? Da Bolívia, tá? Não esqueça a dica aí, ok? Então, próxima reportagem aqui que eu peguei foi do Campo Grande News, do dia 3 de maio de 2018, né, vai falar das 2 cidades mais bem administradas, então, né, do país, estão aqui no Mato Grosso do Sul, entre as 100, né, então, que seriam as cidades de Bataguaçu e Costa Rica, né, estão entre os 100 municípios brasileiros mais bem administrados. Pode aparecer lá, né, na tua prova também. Vamos falar agora, então, de meio ambiente. Vamos ver lá, então, o que pode aparecer na tua prova. Vamos falar então da Renca, né? Tem aparecido bastante aí em questões da VUNESP e do SESP. A Renca é uma reserva de cobre e associados. Fica lá na região do Amazonas, ali entre Pará e o Amapá, ok? O que acontece? Essa reserva aí é do governo, né? Ela é protegida, né? Ninguém pode explorar, a não ser aí o governo utiliza para algum tipo de pesquisa, certo? Então, o que acontece? O Temer, ano passado, ele vai fazer o quê? Ele vai abrir, né, a reserva para concessões, para que outras empresas, então, investidores possam explorar a Renca, né? Então, isso foi uma notícia de tamanha amplitude, né, o ano passado, que diversas pessoas nas redes sociais, atores globais, enfim, fizeram campanha para o Temer extinguir a Renca, né? E ele extingue, então, né, esse decreto lá em setembro, então, de 2017. Já caiu aí em prova, certo? A Renca, ela foi criada pelo presidente Figueiredo, então, lá em 1984, tá? Então, vamos ver a próxima aí, né? Em relação a catástrofes naturais que está lá no teu edital. Então, o que a gente pode falar aqui, ó? Da barragem do Fundão, certo? Então, a barragem do Fundão, ela fica em Mariana, em Minas Gerais, é da Samarco Mineração S.A., ligado à Vale, né? É uma barragem de rejeitos de mineração. Essa barragem, ela se rompe. Então, a lama dos rejeitos de mineração, ela vai vazar, né, por essa fissura da barragem, que ela se rompe, e ela vai percorrer toda a região aí, né, do Rio Doce, lá em Minas Gerais, certo?
Então, o Rio Doce, ele sai, né, de Minas Gerais e ele vai desembocar no mar lá no Espírito Santo. E esse foi todo o caminho que a lama fez. Então, foi uma catástrofe ambiental, um impacto ambiental muito grande, vai levar em mais de 10 anos, né, para a área poder se recuperar. Já apareceu aí em questão, certo, gente? Então, aqui tem uma imagem, né, de onde fica localizada a barragem do Fundão e o caminho que a lama percorreu, né? Ela passa pela barragem de Santarém, transborda, a barragem não se rompe, né? Ela vai em direção ao município de Bento Rodrigues e segue, então, né, para desembocar no mar lá no Espírito Santo. Certo, pessoal? Então, outro ponto que pode aparecer, então, lá na tua prova, em relação ao meio ambiente, pode ser sobre o aquecimento global, certo? Então, pode aparecer lá alguma coisa em relação ao Acordo de Paris, né? E a participação do Brasil em relação ao Acordo de Paris. Bom, pessoal, as dicas que eu tenho para vocês são essas, ok? Não esqueçam, então, de olhar as reportagens disponíveis, então, nos jornais Folha de São Paulo, G1, O País, entre outros que eu falei para vocês anteriormente, né? Que giram em torno destes assuntos que eu deixei para vocês, dessas dicas. Deem uma olhadinha lá, é melhor. Outra coisa muito importante, se vocês quiserem se preparar melhor para a prova, o curso completo para o concurso da PM está disponível no site do Mandetta para vocês adquirirem, beleza? E essas são as dicas que eu tenho para deixar para vocês. Muito obrigada, pessoal. Boa sorte na prova.